Então é o seguinte, galera, vamos falar hoje sobre inflação. Como que funciona a inflação, da onde que sai, o que que ela atinge, qual que é o efeito que ela surge no mercado e qual que é o efeito que ela surge principalmente no ouro, que é o que a gente opera dia a dia, né? Então eu vou fazer ah, puxar um pouco, falar um pouco sobre esse assunto, depois eu abro você fazer pergunta e tirar algumas dúvidas, vamos fazer alguns debates aqui para tirar a dúvida de todo mundo, beleza? Então é o seguinte, primeiramente, como que surge a inflação? Nós estamos fazendo aquela sériezinha lá que eu já fiz com vocês sobre vários pontos, né? Nós já fizemos sobre a taxa de juros, né? Eu acho que foi. É, taxa de juros. Nós já fizemos sobre payroll e hoje vou falar sobre a inflação. Aí depois, se tiver alguma dúvida mais para frente, é só vocês olhar todos os vídeos de novo, vou deixar gravado na plataforma nossa e lá no YouTube, que vocês vão pegando o fio da meada aqui, que é complicado. Não tem como entender sobre macro olhando, assistindo um vídeo, fazendo duas, três perguntas. Isso é um contexto que tu vai juntando as peças do quebra-cabeça e tu chega num determinado objetivo e numa determinada linha de raciocínio. Então hoje nós vamos falar sobre inflação. Da onde que surge a inflação? Como que começa a inflação? Qual que é a linha que esse dado surge e qual que é o efeito que ele surge, faz no mercado, né? Nós estamos vivendo num momento em todo o mundo inteiro está batendo inflação histórica aí. Tem, por exemplo, na Europa, a inflação mais alta dos últimos 80 anos. Nos Estados Unidos também, aqui no Brasil também, 1980 parece que foi a inflação mais alta do que agora. Aqui no Brasil já era normal, né? Normal não. Era quase que não tem surpresa nenhuma a inflação de dois dígitos, né? Agora tá mais baixo, mas chegou a bater dois dígitos a inflação aqui no Brasil. E fora, que nem na Europa também bateu dois dígitos. Nos Estados Unidos quase foi dois dígitos. Então é uma inflação bastante agressiva. E como que surgiu essa inflação? Eu vou colocar um pouco sobre, para você também entender. Vou unir também, que nem eu uni no outro vídeo sobre taxa de juros. Vou unir um pouquinho aqui para entender um pouquinho melhor. A inflação, ela nada mais é do que todo mundo pensa assim: ah, mas vou no mercado, o preço tá caro. Ah, a gasolina tá cara. Ah, não sei o que tá. Mas não é o preço que tá caro, é o dinheiro que desvalorizou, o poder de compra da moeda. Hoje, nós temos uma moeda desvalorizada no mundo todo. E a única moeda que tem se valorizado, que está liderando, na verdade, as moedas que estão se valorizando agora, nesse segundo semestre aqui, juntando desde o início da pandemia, a primeira moeda é o real. Por incrível que pareça, o real está bem forte. E a segunda moeda é o dólar. Porque vocês estão vendo que o real está tão forte. O dólar está batendo máxima histórica nos Estados Unidos lá de valorização, né? Tem uns analistas que estão expondo aí que faz, não sei, 30 e poucos anos que o dólar não está tão forte que nem está agora, em máxima história. Isso, galera, eu tô falando, não é vocês olhar pro gráfico do dólar contra a libra, não. É o dólar contra a moeda do país. O dólar tá na máxima histórica comparando com ele mesmo, assim, dentro dos Estados Unidos. Então, por isso que estão vendo que dólar contra o real não está subindo tanto, eles estão conseguindo segurar o dólar ainda, pelo motivo que o real também está forte. Agora, se você olhar o dólar contra o euro, já está menos do que 1 para 1. O euro tá valendo menos do que o dólar. Então, se você olhar a última vez que o euro estava abaixo de 1 para 1, quer ver? Vou até botar aqui para nós dar uma olhada. Foi em. Foi aqui, ó. Gráfico mensal. 1 para 1 tá aqui. Então, foi aqui, ó. Foi em
1 de setembro, não, 1 de julho. 1 de julho de 2002, faz 20 anos que o euro não vem para baixo do que 1 para 1. Sempre foi mais alto, ó. Ele chegou a bater 1,60 aqui, ó. Precisava US$ 1,60 para comprar 1 euro, que no caso o euro seria, quando estava batendo 1,60, se fosse hoje, né, convertendo para o valor de hoje, seria quase R$ 8 aí, R$ 7 e pouco. E depois de 20 anos, o euro volta para baixo de 1 para 1. Então quer dizer que o euro está pouco fraco, porque a taxa de juros da Alemanha também está baixa, mas o que está mais forte é o dólar. Se tu pegar outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, é a Libra. Ó. A Libra é uma moeda, historicamente, que também sempre foi mais forte do que o dólar, a Libra estrelinha, né? Vou mostrar para vocês aqui quando que foi a última vez que a Libra chegou próximo de 1 para 1 aqui. Cadê meu gráfico branco? Aqui. Ó, se nós vamos botar no gráfico mensal aqui, tirar o zoom. Ah, a Libra, para botar o gráfico que ela tem aqui na tela, nós conseguimos ver até o ano de 2000. Então, no preço que a Libra está hoje, que está 1,10 contra o dólar, nunca teve, ó. Nunca teve. De 2000 para cá. Em 22 anos, nunca teve. Então, para vocês verem que o dólar está bem mais forte. Então, voltando ao assunto da nossa moeda, do real, a moeda que está mais. As duas moedas que estão mais fortes nesse exato momento é o dólar e é o real. Mas por qual motivo que está essa moeda tão forte? O real está forte pelo motivo justamente por causa da inflação. E o que que aconteceu? Veio uma pandemia, tivemos uma pandemia em 2020, no mundo todo, por isso que está tudo uns absurdos, tanto inflação quanto taxa de juros subindo. ah, então, ah, deu a pandemia do Covid-19 aí, e o que que aconteceu? O governo de todos os países, do mundo inteiro, teve que dar um jeito de se adaptar. E senão ia ter mais gente morrendo de fome do que de Covid. Por quê? Ah, porque começou com a folha de que fecha tudo, fica em casa e não sei o quê, e aquilo e outro, só que a pessoa precisa trabalhar, precisa comer, né? Aí o que o governo teve que fazer? Começou a imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro como? Que a gente fala imprimir dinheiro, tem gente que não entende como assim, Felipe, imprimir dinheiro? Porque o presidente do qualquer país, ele não pode chegar e dizer assim, não, eu vou imprimir 50 milhões de reais, no caso, aqui no Brasil. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil. Bolsonaro não pode chegar e dizer, não, eu quero que imprime 50 milhões de reais porque eu preciso para dar para os pobres. Ele não pode fazer isso. Não tem como. O que que ele tem que fazer? Ele tem que trocar a dívida a dívida pública do governo por dinheiro. O Banco Central. Como que faz isso? Aqui nos Estados Unidos a gente vai ter um pouco, vocês vão entender melhor porque nós olhamos para isso. O caso o Biden teve que fazer? Ele teve que trocar a dívida pública por dólar. E como que ele fez isso? A gente olha todo dia, os bonds americanos. Os bonds americanos, eles são os títulos de dívida pública dos Estados Unidos. Então, o que que ele fazia? Ele trocava com o Banco Central os títulos de bonds americanos por dólar. Como que se faz isso? Como ele tem o controle dos bonds americanos, tanto de 2 anos, de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, de 30 anos, ele pode escolher, oferecer para o Banco Central, dizer, eu preciso que vocês imprimem 50 milhões de dólares. Aí vocês querem fazer o quê? Querem os títulos de 2 anos, de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, de 30 anos. É isso aí, eu não sei como é que eles fazem lá dentro, mas é dessa forma que acontece. Aí ele entrega os títulos de dívida pública e pega os dólares. E como que o governo
tem de volta os títulos da dívida pública. Isso eu não consegui entender, não consegui olhar ainda, não consegui ler nada, não consegui achar. Eu acho que o momento que o Banco Central devolve não, vende novamente para o governo esses títulos, é um momento, eu acredito que dólar muito forte, muito alto, alguma coisa do tipo assim, quando a economia tá boa, aí o título não tá valendo tanto, e o Banco Central chegou no prazo, que nem se pega um título de 10 anos, chegou no prazo de 10 anos, aí tu pode ah, escolher, né? Vender de volta para o governo ou segurar. Aí eu acho que nesse meio termo eles entram em alguma negociação. Mas isso não é o vídeo de hoje, que nós estamos falando sobre a inflação. Então, pra, visto que teve a pandemia, veio a pandemia, o governo precisou imprimir dinheiro para dar esse auxílio. Eu não sei como é que tá agora, eu não olhei mais, mas eu não sei se os Estados Unidos ainda não está dando todos os meses um cheque de $1.200 para cada família. Eu não sei se já parou, mas até 3 meses atrás estava. $1.200 todo, todo mês ia para todas as famílias. Tem um conhecido meu que mora lá, que eu conheci ele no mercado financeiro, que ele nem precisa, no caso, não é que não sei se precisa ou não, mas ele falou que ele não foi atrás de se cadastrar em nada para ganhar esse cheque. E ele disse que chegou na casa dele, via correio, chega via correio um cheque lá. Então, o governo imprimiu dinheiro para cacete. E, e o que que acontece? Aí agora falando da inflação, que é nós estamos falando hoje, como que gera a inflação? Justamente fazendo isso. O governo imprime dinheiro, é que nem tomate na feira. Quando tu vai na feira, que tem escassez de tomate, tem pouco tomate, não, a safra não deu boa. O que acontece com o preço do tomate? Vai lá para cima. Vai pagar lá R$ 10, até esse tempo atrás estava, né? R$ 10 um quilo de tomate. Por quê? Porque não tinha. Quando o tomate tá lá na feira, tem um monte, chega, tá apodrecendo lá. O que acontece com o preço do tomate? Eles estão quase dando de graça. É a mesma coisa que o dinheiro, com a inflação. Quando tem pouco dinheiro circulando, quando tem pouco, o banco está segurando o dinheiro, não está dando muito empréstimo, não está dando muito ah, flexibilidade para financiamento, para essas coisas, quando tem pouco dinheiro girando, a inflação é mais baixa. A procura pelo dinheiro, a procura pelo dinheiro não costuma ser maior. Acontece que daí que ah, diminui a inflação, né? Mas como o Banco Central imprimiu muito dinheiro mesmo. Eu não tenho aqui, eu vou até olhar aqui os dados de quanto que foi que o governo dos Estados Unidos imprimiu de dinheiro na pandemia. Só um minuto que eu vou ver aqui. Porque com a inflação que estava lá quase batendo 2 dígitos, se eu não me engano, foi trilhões de dólares que eles imprimiram lá. Deixa eu até olhar aqui que vai ter alguma coisa para me dar um norte aqui. Para mim não falar para vocês besteira aqui. 3 trilhões, ó. Os Estados Unidos imprimiu 3 trilhões de dólares na pandemia para dar auxílio pro povo aí e algumas outras coisas, né? A vacina e não sei mais o que lá. Então, o que aconteceu? Eles injetaram muito dinheiro na economia, no mercado. O que aconteceu com o valor do dinheiro? Desvalorizou. Óbvio que lá no início, não tô falando agora, porque no início do vídeo eu falei que o dólar tava forte, né? Mas daí eu vou concretar o contexto aqui. O que aconteceu lá no início? Desvalorizou e gerou inflação. Que a inflação nada mais é do que a deteriorização da moeda. Então, o dólar acabou que lá atrás ele desvalorizou um monte por causa que tinha muito dinheiro circulando. Aí o que que precisou, agora nós vamos mudar a linha de raciocínio para vocês entenderem. Aí o que que precisou fazer e ainda estão fazendo para mudar essa situação? Para o dólar começar a ficar forte novamente e a inflação
começar a ter deflação, na verdade, que nem está acontecendo no Brasil. Começou a subir taxa de juros. Aí começa a subir taxa de juros. Vocês viram que a taxa de juros nos Estados Unidos era 0,25, já tá em 3,5 e ainda não cessou. Eles querem levar a taxa de juros até o final do ano a 4,5%. E o primeiro semestre ou o segundo semestre do ano que vem a 6%. 5,5% a 6%. Então, aí ele sobe a taxa de juros para tentar controlar ali a inflação com o mercado, né? Então, uh, falando sobre a inflação, da onde surge a inflação? Pela impressão de dinheiro, quando imprime muito dinheiro. Tem uma crise, essa vez foi do Covid-19, mas pode ser qualquer outra crise, que nem em 2008 subprime, qualquer outro tipo de crise. Acontece crise imobiliária, qualquer crise que tenha no país, e eles imprimem dinheiro, vai gerar inflação. Então, quando vocês ir no mercado, ir no posto de gasolina, em qualquer lugar, e ver que o preço está alto das coisas, não é o preço que está alto, é o dinheiro que perdeu o poder de compra. É que a gente tem uma sensação porque a gente não conhece, tipo, tem a maioria da população não conhece sobre economia, não conhece sobre o que é uma inflação, o que é uma taxa de juros, o que é um título de dívida pública, não conhece nada. A pessoa vai no mercado, olha, o preço do leite hoje está R$ 3, semana que vem tá 6. Putz, o leite dobrou o preço, mas não é o leite que dobrou o preço. É o dinheiro que perdeu o poder de compra. Então, a inflação é isso. Surgiu. E depois outra coisa que aconteceu no longo do caminho da pandemia foi a guerra na Ucrânia, que ainda inflou mais ainda esse negócio aí. Começou a ter rivalidade entre os países, um ajuda um, outro não ajuda, começaram a colocar sanções em cima da Rússia, petróleo foi cortado para alguns países, gás para a Europa, aí foi gerando mais inflação para a Europa ainda, por isso que a Europa está batendo 2 dígitos de inflação, e ainda nem começou o inverno na Europa, os europeus lá vai sofrer por causa disso. Então, mas a inflação nada mais é do que isso. Gerou uma crise, injetaram dinheiro na economia, vai subir a inflação. Para conter a inflação, para tentar nivelar ali o que precisa ser feito, sobe taxa de juros. E isso, lá dentro da nossa plataforma, tem um outro vídeo que eu explico também sobre taxa de juros e inflação junto, para entender melhor, que isso virou um ciclo. Esse negócio virou um ciclo, que nunca vai se acabar. Vai ter uma crise, sempre vai ter uma crise, cada 5 a 8 anos tem uma crise, se vocês olharem historicamente, é isso mesmo. Pode botar que cada 7 e 10 anos, então, para não ser tão pessimista. Vai ter uma crise, de uma crise vai ter que imprimir dinheiro, de impressão de dinheiro vai ter que subir taxa de juros, subindo taxa de juros vai ter que continuar com esse ciclo aqui. Aí depois que sobe taxa de juros, aí, porque daí sobe a inflação, né? Antes sobe a inflação, aí depois da inflação sobe a taxa de juros, aí depois da taxa de juros eles dão uma segurada na taxa de juros, aí volta o mercado a esquentar de novo. Depois disso, outra crise, aí vai gerar inflação, vai injetar dinheiro, vai gerar inflação, vai gerar taxa de juros, subir taxa de juros, aí depois aquece de novo. Da outra crise é a mesma coisa, é um ciclo que nunca mais vai acabar. Uh, e olhando para isso, se todo mundo hoje que tem dinheiro no banco, guardado ou investido em poupança, em renda fixa dentro de um banco, eu não estou falando corretora, tá? Tô falando banco mesmo, que nem Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, esses bancos assim. Se todo mundo que tem dinheiro lá dentro, hoje, ir pro Caixa querer sacar todo o dinheiro que tem lá, não vai ter dinheiro para todo mundo. Por quê? Porque não tem todo esse dinheiro aí. Esse dinheiro já virou digital. Então, é bem complicado. Esse ciclo nunca vai se acabar. Mas, enfim. Então, inflação. Veio crise, injetaram o dinheiro, a inflação começa a aparecer. Para tentar controlar a inflação, sobe taxa de juros. Esse é o ciclo que vai sempre existir. Não vai acabar. Não é de hoje, nem é de 10 anos atrás. Já faz desde que começou o mundo, para ser bem sincero assim. Porque se vocês olhar, nós já tivemos, quantos tipos de moeda nós já tivemos aqui no Brasil? E por que aconteceu de as outras se acabarem? Justamente por causa disso. Porque chega uma hora que o governo tem tanta dívida, ele tem muita dívida vendida, que nem nesse caso, vende muito título da dívida,
que ele não consegue mais pagar, aí o que ele faz? Ele acaba com aquela moeda e cria uma outra moeda. É por isso que o Brasil já passou por várias situações de troca de moeda aí. Então, a inflação nada mais é do que isso que eu expliquei para vocês até o momento. Alguém tem alguma dúvida e alguma pergunta sobre isso? Pode perguntar. Ninguém tem dúvida, ninguém tem pergunta? Então, show de bola. Esse vídeo eu vou colocar no YouTube, então, como sempre, eu vou fazer o meu merchan aqui. Se você que está assistindo esse vídeo não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Se não me segue no Instagram, tem o link aqui na bio, me segue no Instagram. E toda terça e quinta eu tô largando vídeo sobre macro. Da- Vai ter vídeo que tudo sobre macroeconomia, sobre o ouro, sobre mercado financeiro em geral. Vai ter vídeo aqui no canal. Então se inscreve no meu canal. É fácil só clicar ali e dar uma força pra nós aí. Tamo junto. Valeu, um abraço e tchau.